Boa noite, gente. Obrigada. Se a gente corta, né, fica um pouco sem entender, então, por isso fica um pouquinho longo, né? Mas é interessante a gente perceber, Meshama fala que está acontecendo pela primeira vez a Era do Dia, né? Então, vamos imaginar, eu não sei, alguém já viu filmes assim, tipo de magia, esses filmes que tem dragão, essas coisas, né? E tem filmes que mostram que a Terra estava envolta nas trevas, tudo, né, na escuridão, porque o mal dominou, né? Mais ou menos é isso, né? Vamos dizer assim, que é isso, né? A luz do sol, a luz de Deus, estava aqui, não estava passando com a sua totalidade, né? Na era da noite. Porque era a luz da lua que estava comandando, era o Deus lunar. Então, para que a humanidade não sofresse tanto e não fosse extinta, o remédio apareceu. E a gente já leu no ensinamento que foi Canon, quando teve na Terra, que inventou, que divulgou o remédio, né? A gente sabe. Por quê? Como a luz de Deus ainda estava diminuta, não que a luz de Deus é fraca, estava com uma barreira, o ser humano ia acabar morrendo devido às purificações, né? Tanta coisa solidificada, né? E quando o corpo começa a jogar para fora, vem a purificação que a gente fala, né? Para limpar o sangue e o espírito. Então, não havia ainda a luz que pudesse limpar o corpo espiritual. Então, a gente estava com mácula e também com impureza no sangue. Então, o remédio vem para segurar por um tempo, para o ser humano não morrer. Mas isso na era da noite. Assim que a luz, que saiu a barreira, que ela começa a vir com força total, que já começou a era do dia, né? Isso o Meixo Sama que revela, né? Onde tem impureza, vai ser dissolvida a sujeira. Então imagina, a gente está com o corpo físico e espiritual coberto de impureza, tanto de mácula como de toxina. Quando vem essa luz muito intensa, o que acontece? Começa a limpeza, começa a purificar. E aí o corpo é queimado, primeiro as máculas, e depois vai ser limpo o sangue e ser eliminado. O corpo faz esse trabalho. Mas, se continuar tomando remédio, que era da noite, vai solidificar por um tempo. Mas na próxima purificação, porque a luz continua intensa e dissolvendo, aí vai vir uma sujeira muito maior para ser eliminada do corpo. E aí o corpo tem um trabalho muito maior para eliminar e para limpar. E às vezes o ser humano não aguenta. Por isso, a necessidade de entender que na era do dia não mais usar remédio, que é veneno, que solidifica. E se nós estamos querendo caminhar para a evolução espiritual, para nos tornarmos seres divinos mais elevados, necessitamos dessa limpeza, que é feita pela luz do sol, pela luz de Deus. Então, a importância de, quando estar eliminando, não bloquear, não solidificar. Porque, como o Meshama fala aqui, quase no final, a força solidificadora do veneno, do remédio, já está ficando fraca, diante da força da luz de Deus. Então, vai haver um momento que não vai nem mais fazer efeito. E Meixo Sama fala que quando vier a força do veneno do remédio para bloquear toda a sujeira que está querendo sair, pode haver morte instantânea, porque é muita sujeira para ser eliminada. Por isso a necessidade de ir limpando devagarinho. Todo mundo sabe que uma coisa, quando fica muito tempo sem limpar,
Quando você vai limpar, você precisa esfregar muito e às vezes até aquilo não aguenta. Você arrebenta. Se for uma roupa ou qualquer coisa que você esfrega muito, aquilo não aguenta. Então, não deixa criar impureza. Como? Fazendo a manutenção, deixando o corpo fazer a manutenção e jogar para fora. Isso é importante. Por isso nós temos esse tempo que Meixo Sama revelou sobre a era do dia, sobre o Jorei, para a gente começar a limpar essa sujeira que a gente mesmo criou. Criou em pecados. E criamos agora com o veneno do remédio, porque se suja o sangue, suja o espírito. Porque sangue e espírito são unos. Espírito é sangue materializado. Então, quando se fala em sangue, se fala em espírito. Então, se eu sujo o meu sangue, eu estou maculando o meu espírito. Então, a gente agora, por ignorância, vinha sujando o sangue com o veneno do remédio e impedindo o corpo de fazer a limpeza. E é um trabalho danado que o corpo tem para jogar a nossa sujeira que a gente criou para fora. Porque é automático, chegou num limite tal de impureza, o corpo começa a trabalhar. Porque ele não aceita aquele excesso de sujeira. Não é só no corpo físico, na natureza. As nuvens, quando estão negras, vem a chuva para limpar. Não pode ficar mais do que ela aguenta. Ela vai descer a água e vai purificar e vai limpar a atmosfera. O nosso corpo é a mesma coisa. Mas se no momento que ele está fazendo esse trabalho, que é muito esforço para jogar para fora, a gente não deixa sair com o remédio, é onde as pessoas não vão aguentar. Por isso, um simples resfriado está virando coisa muito mais grave. Porque antes todo mundo ficava resfriado, tinha gripe e ninguém tomava nada. O máximo era deitar um pouquinho, né? Deixar a febre passar, transpirar. Hoje em dia não, 36 graus, chegou em 36,5 já estamos tomando antitérmico. E olha que para o corpo começar a esquentar, é um trabalho do coração muito grande. Ele acelera, ele busca a força do sol, do cacho, que é essa força, essa luz, para começar a esquentar o corpo. Então ele trabalha muito. Aí você vem com o antitérmico e aí ele para de acelerar. E aí ele vai voltando ao batimento normal, o corpo esfria. Aí ele vai tentar de novo. Ele vai tentar de novo, o coração vai acelerar de novo. E aí tem gente que não tem o coração forte para conseguir fazer esse trabalho. Tudo é como esforçar a máquina, né? É uma máquina que tem vida. Você faz ela diminuir, mas ela tem que acelerar, porque ela não aceita aquela sujeira, ela vai de novo, e aí você de novo vem com o antitérmico. Então, a importância da febre. A febre, na verdade, é uma aliada. É ela que vai fazer o trabalho de dissolver toda a toxina que está solidificada. Além da febre, nós temos uma coisa a mais, que é o jorei, que esquenta muito mais que a febre. Não dá para medir, gente, mas Meixo Sama compara muito mais forte que a bomba atômica, para você ter uma ideia. É luz de Deus, não é brincadeira, gente. Eu falo que se a gente sentisse de verdade essa quentura da luz, a gente ia derreter. Mas deve haver algum mistério nisso que faz com que a gente sinta só um calor, chega ao ponto da gente querer tirar o casaco, tirar a blusa, porque quem recebe o jorei sente essa quentura, mas não sente ela na sua totalidade, né? Então, é isso que a gente tem que começar a entender. É difícil, porque Meixo Sama, como fala que é a primeira vez que está acontecendo a era do dia, que nós estamos caminhando para a chegada do reino de Deus na Terra, as pessoas ainda estão com hábitos da era da noite. É tipo você tá dormindo no escuro, porque era da noite
era escuridão, trevas, e de repente alguém abre a janela e entra aquela luz do sol com toda a força e ofusca a vista. É isso que está acontecendo. Por isso, para algumas pessoas que já vêm entendendo, essa janela está abrindo devagarinho. Está vindo luz e ela está enxergando. Nossa, como eu estou mal. Mas vai ter pessoas que quando a luz estiver, como isso uma fala, como se fosse o sol de meio-dia, que ela está aumentando, ainda não parou de aumentar. Na época que Mishama escreveu esse ensinamento, que foi revelado de Deus, ela tinha uma força, agora ela está muito maior. E ela vai vir com muito mais força. Então imagina para uma pessoa de total ignorância, quando eu falo ignorância, que está dormindo, que não despertou para a espiritualidade, isso vai ferir a vista da pessoa e ela não vai querer, ela vai falar, fecha essa janela. É como tirar alguém do inferno. Porque se fala em fogo do inferno, mas na verdade o inferno é escuro. Não tem claridade. E se você puxar uma pessoa do inferno na marra, você pode até puxar, mas ela não vai querer, ela vai querer voltar para lá. Porque isso tem que ser algo gradual. E é quando ela quiser sair. Há casos de espíritos que falam, me tiraram de lá, eu não quero. Porque foi com muita oração, muita ajuda e tira, mas não era o momento dele sair. Então nós estamos sendo preparados para o momento que esse sol, que essa luz, chegar no ponto total da força para a gente aguentar. Né? Porque quem ainda não está recebendo o Jorei, quem ainda não despertou, quem ainda não está querendo deixar o corpo espiritual e físico ser limpo, quando chegar essa força, não vai aguentar, gente. Mesmo que queira, não dá, gente. É muita sujeira. O pessoal aqui sabe, vive falando, nossa, eu purifico, purifico. Gente, aqui não tem nenhum santo. Aqui não tem ninguém purificado que veio na Terra aqui apreciar essa maravilha. Não. Os purificados estão lá, no reino divino. Aqui só tem coisinha suja mesmo. A gente veio aqui com as sujeiras todas e estamos tentando limpar, mas não pode ser de uma vez. Deus, Ele tem essa benevolência. Porque se Ele quiser limpar a gente de uma vez, a gente não aguenta. É que nem cobrar a dívida de uma pessoa de vez assim que ela não tem dinheiro, caramba. Então tem que parcelar. Então nós vamos devagarinho, recebe Jorei, purifica, melhora, ai que bom. Aí fica ruim de novo, purifica, melhora. É assim, devagarinho. Quando que vai parar? Não sei, mas uma coisa pode ter certeza, que Deus limpa, mas dá graça. Já é uma graça limpar, mas a sua vida começa a melhorar numa crescente que não para mais. Eu não sei para vocês, mas para mim, eu purifico. Eu purifico ainda um pouco com conflito, com doenças, nada grave, mas purifico. Tem horas que eu fico de cama, arreio, mas é rápido. 2 dias no máximo já estou trabalhando de novo, que eu até fico falando, ai que bom que tem trabalho, como é horrível ficar deitada na cama, né? Sentindo dor, mas é necessário. Com o Jorei, o que acontece? Diminui o tempo de purificação e diminui a dor. Mas se não receber Jorei, só com a força da luz e o corpo jogando para fora, a gente também limpa. Só não pode deixar, fazer algo que não deixe sair. Então, se a gente compreender isso, já é uma graça. Mishama fala, se entender da medicina divina, já está, né? Por quê? Porque além de você deixar limpar, você não vai sujar com remédio. É novidade medicina divina? Claro que é.
Até o nascimento de Meixo Samia, no dia que ele recebeu a revelação, todo mundo achava, o remédio maravilhoso, que salva. Mas há quanto tempo já faz que foi revelado o Jorei? E quem não entende que remédio não cura, porque de verdade são pessoas que ainda estão vivendo na era da noite, que se pegou nessa superstição e não consegue raciocinar. Porque é só raciocinar um pouquinho e ver como existe uma crescente de novos hospitais, mais leitos, doenças novas aparecendo, a pandemia, que a gente não gosta de lembrar, mas, né? Quantidade de remédios na consulta, pessoas que até morrem antes de ser atendidas, principalmente em hospital público, né? Mas até é bom, pelo menos morreu mais limpa, não sujou tanto porque não tomou tanto remédio. A quantidade de pessoas que tomam vários remédios e a quantidade de pessoas que, quando você pergunta, você faz uso de algum medicamento contínuo, a maioria faz. Por quê? Se curasse, era para parar. Então, isso tudo, se a gente usar lógica e raciocinar, que eu tenho que tomar remédio a vida inteira? Por que não está curando? Por que quando eu comecei a tomar esse remédio, eu comecei a ter um mal-estar no estômago, comecei a ter uma tontura? É só pegar a bula. Eles são obrigados a colocar o efeito colateral. Mas as pessoas têm medo de olhar o veneno que elas estão tomando, porque até então para elas é coisa boa. Se for revelado para ela que aquilo é veneno, ela fala, sou louca, estou tomando veneno. Mas a partir do momento que é vendido em drogaria, que precisa de uma receita, não é coisa boa, pode ter certeza. Senão era distribuído que nem coisa boa por aí, né? Então tem que ter um responsável, principalmente tarja preta. Então, a dependência que a pessoa fica desse medicamento, ela não consegue mais ficar sem ele. E a gente conhece que quando a pessoa quer parar aquele medicamento, precisa fazer um desmame. Tirar de pouquinho, senão ela surta. Ela surta, porque é como tirar a droga do viciado. Ele não aguenta. Isso é bom, então, gente? Se a gente fala que os drogados sofrem, que a droga é ruim, como que a droga do remédio não é, então? Gente, esse remédio dá tontura, esse remédio dá náuseas, esse remédio dói o estômago, tá tudo ali. Inclusive, a parte do efeito colateral é muito grande, tu até cansa de ler. Então aí a pessoa estava tomando um remédio para uma doença, daqui a pouco ela vê, ela tem 2 doenças. Aí ela vai tomar remédio para a segunda doença, daqui a pouco ela vê, ela tem 3. Quando ela vai ver, ela está com uma caixa de remédio. E a conta que ela gasta na farmácia é absurda. E o plano de saúde, então, nem se fale. Agora, a medicina divina, a nossa medicina, que Meixo